Então a gente começa o nosso resumão da primeira rodada da Champions League 23-24, falando justamente do jogo entre Lazio e Atlético de Madrid, que a gente brincou no Eurocast recentemente que não era pra ninguém assistir, que ia ser um jogo feio pra caramba, mas no final das contas, a gente teve um 1 a 1 aí, cara, em que o Atlético de Madrid abriu o placar com um gol de fora da área do Pablo Barrios, né, gurizão da base, né, Yuri? Gurizão da base do Atlético. Muito aí. Bom de bola. Tá subindo agora, né, bem jovenzinho, e depois de um jogo ali disputado no final das contas, no último lance, vai o goleirão pra área. O goleirão se chama Provedel e a estadia dele na área adversária foi providencial, porque o camarada subiu de cabeça e empatou o jogo aos 95 minutos, cara. Absolutamente impressionante. E aí o Atlético de Madrid saiu com um pontinho aí, mas a Lazio ficou com o gosto da vitória, ainda mais com gol de goleiro. Gol de goleiro pra mim deveria ser igual no Pebolim. Quando eu jogava Pebolim, Totó, né, alguns chamam aí, pra mim, gol de goleiro valia 2, quando eu era moleque. Deveria ser igual. A Lazio deveria ter vencido esse jogo por 2 a 1. Mas, Yuri, conta um pouquinho como é que foi essa batalha campal aqui. Não, o jogo não foi lá grandes coisas, não. Eu falei pra você, eu esperava mais um jogo insuportável. O jogo não foi insuportável, como eu disse. O jogo até que foi razoável, mas sem muita inspiração, cara. E aí, como eu falei, o Atlético Madrid não tem elenco, não tem quem colocar pra mudar o jogo, e aí fica com os jogadores que estão em campo, com o 11 titular. Quando o time começa a cair de rendimento, não tem o que fazer. Então, como eu falei, primeiro tempo o Atlético Madrid poderia até ter saído com uma vitória por 2 a 0. Não saiu, entra no segundo tempo, o time começa a cansar. Não tem quem colocar, a Lazio começa a ir pra cima. E aí, acontece o que acontece. Então tá aí, cara, os dois times que, obviamente, estarão batalhando, estarão peleando aí por uma vaga no grupo deles, né? Que é aí o nosso querido grupo E, que além de Lazio e Atlético de Madrid, também tem Feyenoord e Celtic, que é a próxima partida que a gente vai comentar aqui, né? Acho que nenhum de nós dois viu esse jogo, mas a gente pode comentar um pouquinho que o Feyenoord continua com um bom trabalho, cara. Sempre vale lembrar pra vocês que eu tenho um pouco de conhecimento sobre o Feyenoord por um motivo bem específico. O Tottenham queria o técnico do Feyenoord e ficou, ó, semanas atrás, que é o Arne Slot. E aí, nesse período aí, meu amigo, nossa, eu fui saber, li a autobiografia do maluco. Não, brincadeira. Mas, pô, fiquei sabendo tudo da vida dele, do Feyenoord, dos jogadores, como é que joga, não sei o que lá. E aí, eu vi que o time era brabo mesmo, os caras foram campeões da Holanda, tão bem nessa temporada e começaram com uma vitória por 2 a 0 pra cima do Celtic, que é muito importante, porque a gente sabe que os times holandeses, e daqui a pouco, quando a gente for falar do Arsenal, a gente vai falar mais disso, né? Mas que os times holandeses, quando eles saem da Holanda pra ir pra Europa, o nível é diferente. Então é muito importante os caras começarem vencendo um time como foi o time do Celtic, e eles fizeram aí 1 a 0 com o gol do... café com leite, né? Um gol do Stengs de fora da área, né? E depois eles tiveram aí um belo gol do Jahan Baksh, com o nosso querido Feyenoord metendo 2 a 0 aí. E conseguindo, neste momento, primeira rodada ainda, obviamente, mas na liderança do grupo, né? O que é bem importante. Eu acho que se o Atlético de Madrid der umas vaciladas aí e tal, eu não duvidaria o Feyenoord classificar para mata-mata, não. Eu acho que seria bem interessante aí. O que tu tem para falar pra gente desse time? Vale lembrar que o Celtic, apesar de a gente não dar muita bola pros caras aqui, ó, Ange Postecoglou, técnico atual do Tottenham, era o técnico do Celtic que levou esse time, mais ou menos esse elenco aí, não mudou muita coisa não, a tríplice coroa escocesa. Então, pega que é um time tríplice coroado em campo aí. Uma diferença de nível é muito grande e eu nem fiquei surpreso com essa vitória, né? Eu já esperava. E ainda por cima, cara, o Celtic, que é treinado pelo Brendan Rodgers, que treinou o Leicester, treinou o Liverpool na Premier League, eles tiveram 2 jogadores expulsos, assim, no espaço bem curto de tempo. Foi papo de 5 minutos de diferença entre as expulsões. Então já era muito difícil pra eles competir contra o Feyenoord, que é o campeão holandês, apesar de ter perdido o seu melhor jogador, ainda assim é um time bom. Eles jogaram mais de 20 minutos com 2 a menos. 2 a menos, sim. Eu não sei como é que não tomaram mais gols ainda, né? Como não tomaram uma goleada maior. Então, pra mim, com toda certeza absoluta, não tá descartado o Feyenoord conseguir passar de fase desse grupo. Show de bola. Então, tá aí. Também vale lembrar que o nosso querido brasileiro Igor Paixão sofreu um pênalti e perdeu o pênalti, mas ele vem ganhando destaque, vem ganhando destaque no Feyenoord, inclusive começou como titular ali no ataque, né? Agora vamos para o grupo F, com um dos jogos que a galera mais esperava aí, que acabou sendo o Milan contra o Newcastle, né? Esse jogo muita gente tava com a expectativa porque o Newcastle vem numa crescente, obviamente todo mundo acompanhou o que eles fizeram na última temporada na Premier League com um trabalho brilhante do Eddie Howe, mas os caras começaram a temporada muito mal e eu acho que isso se refletiu nessa partida também, né? O Milan precisava dar uma resposta depois de ter tomado 5 a 1 da Inter no clássico, no Derby della Madonnina, e agora chegaram aqui com muita fome no primeiro tempo, foram pra cima do Newcastle, que não jogou bulhufas nessa partida aqui. Não jogou o quê? Tu tá discordando de mim, não? Não, eu tô
tô lamentando o Newcastle, cara. Que decepção gigantesca que é o Newcastle. Mas enfim, continua que já já a gente fala melhor disso. Exato. Então, basicamente, a gente teve um jogo em que o Milan começou aí com o trio ataque lá do Giroud, Leão e o Chukwueze. Neto pode perceber que o Pulisic estava no banco. Eu queria falar sobre isso. E aí, no caso do time do Newcastle, eles estão sem o Joelinton, né, machucado. E lá na frente jogou o Anthony Gordon, 45 milhões, Isaac e o Murphy, né, o Murphy do sorriso. E eu diria também que, além do primeiro tempo ter tido muitas chances do Milan aí, que dominou a partida, né, e o grande destaque do jogo nesse primeiro tempo acabou sendo o goleirão Pope, né, eles tiveram aí o Milan 15 finalizações na primeira etapa, sendo 7 na direção do gol e uma tirada em cima da linha por um defensor, 6 defendidas pelo Pope, que acabou, o Papa tava com tudo, né, o Papa é Pop e conseguiu salvar o time do Milan, mas o que mais chamou atenção, cara, foi que o Rafael Leão fez uma jogada de... gol de placa, qualquer coisa gol de placa hoje em dia, né, mas assim, pra ser um golaço absurdo, que ele foi tirando jogadores, os caras foram tudo caindo igual pino de boliche no meio da área, e aí quando ele chega no final, que ele tem a possibilidade de finalizar, eu nem acho que ele tava tão torto assim pra ser necessário tentar um chute de calcanhar, mas ele tenta. Eu achei que dava, tipo assim, ele tava com um corpo de um... não tava perfeito pra finalizar, mas dava pra finalizar sério, digamos, reto e fazer o gol. Mas ele tentou um chute de calcanhar bizarro, queria fazer um gol igual aquele do Grafite, né, como lembraram na transmissão contra o Bayern de Munique em 2009, só que ele erra o calcanhar, pisa no chão todo troncho, cai de maduro, e aí depois na continuação da jogada, o Pobega, acho que é o Pobega, né, quase faz o gol ainda, mas tiram em cima da linha. Só que esse lance aqui acabou, tipo assim, o cara foi de um gol de placa quase pra uma piada, porque caiu sozinho, e ainda fez falta no final das contas, né, porque se ele enterra esse chute aqui e mete 1x0 pro Milan ali, o Newcastle não jogou nada, era bem possível que terminasse 1x0 o jogo, né. Então conta pra gente como é que tu viu essa partida. Não dá nem pra saber. Não, nunca dá pra saber. Sim, não dá nem pra saber, cara, porque simplesmente o Newcastle, ele não quis buscar o gol, cara. Tipo assim, é isso que me deixou mais decepcionado em relação ao Newcastle nesse jogo e nesse início de temporada. Que assim, cara, o Newcastle é um time bem treinado, é um time coeso, é um trabalho que já tem mais de ano aí com o Howe. Tem bons jogadores em várias posições, praticamente todas as posições tinham excelentes jogadores, alguns ali excepcionais, como o Bruno Guimarães, como o Tonali, como o Isaac. Só que eu não sei que mentalidade é essa do Newcastle, cara, que eles foram enfrentar o Milan, que assim, é óbvio que o Milan é porcentas vezes maior do que o Newcastle. Só que é um Milan que vem de uma goleada por 5-1 pro seu rival. E mesmo assim, parecia que o Newcastle tava jogando contra, sei lá, o Real Madrid do trio BBC, tá ligado? No auge. Eles simplesmente não queriam atacar, cara. O Newcastle montou uma retranca tão desgraçada, cara, que eles pegavam a bola. Parecia que a única coisa que eles pensavam com a bola era, não, vamos se livrar dela o mais rápido possível, porque senão a gente vai morrer aqui. Então foi um jogo muito decepcionante do Newcastle. Tipo assim, eu tenho certeza que eles vão se comportar de forma diferente quando jogarem no St. James Park contra as equipes na fase de grupos. Mas provavelmente fora de casa vai ser sempre assim, cara. Contra o Borussia Dortmund, talvez contra o Borussia Dortmund eles tenham mais coragem de atacar. Se eles não forem pra cima do Borussia Dortmund, aí tá de aí fodeu. Contra o PSG vai ser essa retranca aí desgraçada também. E o que eu falo que eu não entendo é que assim, cara, o Milan deu chances pro Newcastle atacar. Deu, especialmente no segundo tempo. Tinha hora que o Milan, cara, tava se mandando todo mundo, tava ficando 3 bonecos lá atrás pra defender contra a Rapa. Só que eles, sei lá, cara, o Newcastle não queria atacar. Quando o Newcastle tinha um contra-ataque, subia 2 vagabundos e o resto ficava todo mundo lá atrás com a bunda pregada na trave. Então, pra mim, foi muito decepcionante esse jogo do Newcastle. Como eu falei, assim, talvez se o Milan fizesse 1-0, talvez o Newcastle começasse a sair mais e tivesse mais condições de fazer gol. Porque é um time que tem muita qualidade, é um time que é muito bem treinado. Acho que o Newcastle poderia ter saído com a vitória ontem, assim como, obviamente, o Milan, por todas as chances criadas. Mas, enfim, muito decepcionante a postura do Newcastle. O segundo tempo do Milan foi horrível. Aliás, o segundo tempo desse jogo é um insulto ao futebol, o segundo tempo desse jogo. O primeiro tempo foi movimentado, bacana, chances e tal. Segundo tempo, cara, nossa senhora, que segundo tempo ruim, cara, foi muito ruim, cara. 2 clubes sem saber nada do que fazer com a bola. Os caras pegavam a bola e ficavam, meu Deus, o que é que eu faço com essa bola? Eu não sei o que fazer. E assim, nada acontece feijoada. 45 minutos do mais genuíno, puro suco de nada. Nada! Foi detestável o segundo tempo dessa partida. Então assim, cara, grupo da morte, de fato. Mas por enquanto tá sendo o grupo da morte do futebol. Então tá aí, cara, no final das contas também um destaque que eu queria dar é que o goleiro do Milan, né, o Maignan, que, cara, pra mim é um goleiro espetacular, cara, em forma ele é espetacular, ele é maravilhoso, inclusive o herdeiro do Lohri na seleção francesa, né, mas que ele tem sempre probleminha de lesão, e ele saiu ontem, foi substituído, né, acabou entrando no lugar dele como é que é o nome do cidadão? Sportiello, né, e o nosso querido... Fez uma defesaça no chute final, do...
Longstaff. Longstaff, isso. E o próximo jogo aí do grupo F, né? Grupo F, foi do PSG contra o Borussia Dortmund. Então o grupo da morte aí teve aí o Paris recebendo o Borussão, né? E no final das contas, cara, a gente teve um jogo que o Mbappé fez 1 a 0 num gol de pênalti. E depois no segundo tempo ali, cara, uma bela jogada entre o Hakimi e o Vitinho. O Hakimi deixou... Eu tô até agora tentando lembrar quem que foi o zagueiro do Dortmund que ficou estatelado no chão, amigo. Foi o camisa 16, acho. Foi o Hummels? Sei lá, mano. Teve alguém que o Hakimi dibra que fica estatelado no chão. E o Hakimi faz um belo gol aí pro nosso querido Paris Saint-Germain, que obviamente já dá uma avançada aqui no grupo com 3 pontos que a gente esperava que eles fossem conseguir, porque esse Borussia Dortmund realmente não tá passando, assim, confiança pra ninguém. Teve momentos ali, cara, do jogo que eu tava olhando assim, o Borussia Dortmund não conseguia sair também, cara. Era impressionante. Eu gosto muito do jogador ADM, né? Que tava como titular do Borussão aí. Fiquei esperando uma bolinha que ele fosse receber lá na frente, que tivesse alguma condição de meter uma correria e tal. Mas nada, cara. Mas nada. O time do Dortmund muito mal, velho. Diga. Só você ver a formação que você vê que ele entrou pra tentar não perder o jogo, né? Quando é um 3-5-2, sendo que os 5 do meio ali, o Brandt é um pouquinho mais ofensivo, o restante, né? Então. Tirou o Royce do time, né, cara? E colocou uma equipe mais pra se defender mesmo, pra tentar segurar o PSG, que tem um ataque muito bom, né? Entrou ali com Dembélé, Colomani e Mbappé. Assim, o primeiro tempo foi bem chatinho desse jogo, cara. Não curti. Acho que se o Luiz Henrique encaixar o trabalho, cara, dá pra chegar longe na Champions com esse time. Ganhar, eu não sei, cara. Porque ganhar Champions é um bagulho muito doido, cara. Às vezes você chega na Champions com um elenco bizarro, cheio de jogador bom, e não consegue chegar nem nas quartas de final, que nem o próprio PSG nos últimos anos aí com Messi, Neymar e Mbappé. Tranquilo. O Paris Saint-Germain venceu por 2 a 0 aí, né? Com direito à lei do ex, que foi a nossa gol do Hakimi, né? Hakimi jogou no Dortmund depois de sair do Real Madrid. Com isso, a gente tem a situação do grupo F, que o PSG tem 3 pontos, Newcastle e Milan 1, e o Dortmund tá zerado. Agora vamos para o grupo G, falar do jogo do Manchester City, que foi atuar contra o Estrela Vermelha, e no final das contas, o que aconteceu foi que o Manchester City começou meio que a fogo lento, tomou um gol. Viva o VAR, tu vê, o gol ia ser anulado, né? Não anularam, porque olharam no VAR, o cara tava em posição legal. Gol do Bukhari. E aí foi no segundo tempo que as coisas começaram a acontecer, né? Primeiramente o Haaland fez um pivô ali pro Julian Álvares, que invadiu a área muito bem. Cara, fiquei chocado nesse gol do Julian Álvares, com a velocidade no pé, a velocidade que ele tem, a agilidade na perna, pra tirar do goleiro e já dar uma tacadinha né, bem rapidinho assim pro gol. Ele foi muito ágil. Depois ele faz um gol que pra mim foi quase mais gol contra, né? Porque ele manda pra área meio com um cruzamento fechado, o goleirão sai e dá um soco. Dá um soco na bola que a bola desvia pra dentro, em vez de ir pra fora, né? O zagueirão erra completamente. Mas acho que como tava indo na direção do gol, acho que faz sentido eles considerarem gol do Julian Álvares. Daí esse foi o doblete do Julian Álvares. Depois no final ainda o Rodri. Cara, o Rodri deu uma dançada, uma bailada pelo meio da defesa ali do Estrela Vermelha e deu uma tacadinha de sinuca no cantinho, assim, com toda a estilo Messi. Cara, toda a categoria, toda a tranquilidade do mundo, né? Pô, o Rodri foi muito bem nessa aí. E aí no final das contas o Manchester City venceu por 3 a 1, o que obviamente era o que todos esperavam, né? O que talvez as pessoas não esperavam era que o nosso querido Julian Álvares acabaria sendo o jogador decisivo, né? Mais uma vez muito bem aí. Mas o Julian Álvares jogando desse jeito, eu quero ver quando o De Bruyne voltar, tiver todo mundo à disposição, como é que o Guardiola vai bancar esse cara. Vai ter que achar um lugarzinho numa ponta, vai ter que bancar alguém ali pra deixar o cara jogando, hein? Vai ser bem curioso. Agora, por falar em banco, né? Um cara que jamais irá pro banco é o Erling Haaland, e a gente tava até brincando aqui que ele ia quebrar o recorde de gols em uma só Champions, só nessa fase de grupos, pelo nível dos adversários, mas o fato é que contra o Estrela Vermelha ele passou zerado e teve algumas chances, né? Perdeu mais uns gols aí, perdeu um de cabeça ali na pequena área e tal. Como é que tu viu a atuação do City e a partida do Haaland? Do City eu não vi o jogo todo, né? Eu só vi um pedaço do segundo tempo. Consegui ver ali os gols do Julian Alves, consegui ver o gol do Rodri. A parte que eu vi do jogo do Haaland, ele sinceramente tava bem mal, tava bem deslocado, praticamente não tava participando direito. E olha que a galera tentou, tá? Toda jogada. Depois do gol do Rodri, depois do 3 a 1, praticamente toda jogada, os caras jogavam a bola na área para buscar o Haaland. E mesmo assim ele acabou não conseguindo marcar. Pareceu muito o jogo contra o West Ham, né, cara? Que o Haaland passou o jogo inteiro perdendo gol. Aí na reta final ali, os caras ficaram tocando a bola nele, até ele finalmente conseguir marcar. Então acho que por enquanto é uma situação que dá pra controlar, né? Comecinho de temporada, o Manchester City tá 100% ainda na Premier League, conseguiu vencer na Champions. Esses gols perdidos dele não estão fazendo falta. Inclusive ontem foram 4 chances claras de gol perdida pelo Haaland, segundo o SofaScore, tá? 4 chances claras perdidas no 5 jogo. No final do
de semana, né? Agora mais 4 são 9 já, amigo. Exatamente, é muita coisa, cara, é muito gol perdido. E assim, a gente já falou aqui que, beleza, ele recebe muita chance, por isso que ele perde muita chance. Mas também não é assim, né? Também não é assim. Ele tá perdendo gol pra cacete nesse começo de temporada. Até os torcedores do Manchester City estão fazendo isso, estão falando isso. Então realmente é um momento esquisito, mas também não é tempestade em copo d'água. Já ele, sei lá, daqui a pouco ele pega um time aí, mete 3, 4 buchas, aí volta à fase normal, começa a meter gol atrás de gol, começa a quebrar mais recorde. E aí a gente esquece mais que é estranho. É estranho. Então tá aí, cara. E o outro jogo do grupo aí acabou sendo Young Boys contra RB Leipzig. E o Leipzig continua voando na temporada, tá? Se a gente pegar o histórico recente dos caras aqui, em 2023 e 2024 eles perderam um jogo disputadíssimo pro Bayern Leverkusen por 3-2. Fora isso, só vitórias e só vitórias tranquilas patrolando os adversários, tá? Eles saíram aí com gol de cabeça na frente, né? Gol do Simakan, tomaram gol do Elia, do Young Boys, e depois no final das contas o Schlager acertou um chutaço de fora da área, isso aí já era metade do segundo tempo. E no finalzinho, o Benjamin Sesko, que a gente já destacou várias e várias vezes no Eurofute como um dos próximos camisas 9 aí, que vão chamar a atenção do planeta, ser vendido por uma bagatela gigantesca, né, no futuro. Entrou aí no segundo tempo, meteu o golzinho dele também num contra-ataque fulminante aí, cara, e o RB Leipzig, então, numa crescente muito positiva, um dos grandes times aí desse começo de temporada, né, uma vitória muito importante fora de casa contra um adversário que eles têm que vencer mesmo, porque, né, se eles querem classificar em segundo atrás do City, que deve ser o que vai acontecer, eles têm que também vencer esses jogos fáceis, entre aspas, né, contra o Estrela Vermelha e contra o Young Boys. Então, no final das contas, aí são 4 vitórias consecutivas do Leipzig agora, marcando gol, pelo menos 3 gols em todos os jogos, né, uma campanha muito impressionante dos caras, velho, que continuam surpreendendo positivamente, né, depois de perder algumas das principais estrelas aí. Cara, realmente o início de temporada muito bom do RB Leipzig, ganhou a Supercopa da Alemanha na Allianz Arena, foi derrotado pelo Leverkusen ali no comecinho da Bundesliga, mas depois só vitória, já começa bem na Champions League. Esse grupo é barbado, né? Todo mundo sabe, City e Leipzig vão passar, é só questão de saber quem vai passar em primeiro. Provavelmente vai ser o City, né? Também não chega a não ser previsível isso, mas pode ser que o Leipzig consiga competir melhor com o City agora do que na temporada passada, que tomou de 7 lá no Etihad Stadium. É um time bem empolgante, cara, que pra Champions a gente sabe que é muito difícil, cara, mas pro decorrer da Bundesliga aí eu tô curioso aí pra ver até onde eles vão. Show de bola. De qualquer maneira, vamos ir diretamente para o grupo H agora pra falar do jogo do Barcelona. Exatamente, o Barça que se reforçou legal na pré-temporada aí e acabou brilhando com... Deixa eu botar aqui na tela. Acabou brilhando com uma partida brutal do menino português João Félix. Exatamente, o Barça recebeu o Royal Antuérpia da Bélgica e acabou metendo 5-0 com o gol do João Félix no primeiro tempo. Ele deu uma assistência muito bonita pro Lewandowski também. Depois teve um gol contra lá, o Gavi metendo uma porrada no segundo tempo e o João Félix mais uma vez fazendo um gol de cabeça no segundo pau, no cruzamento do Rafinha, fechando a conta em 5-0. Cara, foi um massacre aí que a gente tava há tempos já que a gente não viu o Barcelona bem assim na Champions, né? Não importava se era contra clube mais fraco. Tanto é que vale lembrar, naquela temporada passada lá que eles são eliminados na fase de grupos aí, eles foram vencer só o Dinamo de Kiev 2 vezes por 1-0. Então em nenhum momento eles, nem contra os adversários mais... Pilsen. Na temporada passada foi o Vitória Pilsen, tá? Isso, acho que na retrasada, né? Acho que é na retrasada. E aí nem o adversário mais fraco eles conseguiam golear como eles fizeram agora contra o Royal Antuérpia. Com esses 2 gols contra o Royal Antuérpia pelo Barcelona, o João Félix já atingiu o mesmo número de produção de gols que ele teve por Atlético de Madrid mais Chelsea somados desde 1º de novembro de 2020, ou seja, quase 3 anos aí. Na Champions League ele tinha 23 jogos e 2 gols. E agora pelo Barcelona ele tem 68 minutos em campo e 2 gols. Então tá aí, né, cara, todo mundo... Pra você ver, né? Cara, tu viu a cara de abusado dele? Tu viu essa carinha que ele fez aqui quando ele meteu o gol dele? Tu viu? Olha a carinha dele. O bicho tá olhando pra ti. Ele tá olhando pra ti, cara. Ele tá olhando pra ti. Essa comemoração aí não é nova. Acho que a galera deve estar pensando que ele tá fazendo isso aí por causa do Atlético de Madrid, mas ele já fazia isso lá no começo. Quando ele fazia gol, ele fazia essa comemoração meio assim, né? E assim, cara, eu sei que a galera, cara, quando saiu o gol do João Félix, a primeira coisa que eu pensei foi, putz, os caras vão encher meu saco até 2050 só por causa desses gols dele contra o Real Antuérpia aí na Champions League, cara. Mas o fato é que desde que ele foi emprestado pro Barcelona, que eu tô falando é que, cara, o João Félix é um jogador muito talentoso. Se o Xavi conseguir encaixar ele direitinho ali no esquema, pode funcionar muito bem. Eu espero que funcione porque o Atlético de Madrid precisa vender ele. E o jogo? Eu não vi o jogo. Não teve muito gol.
Massa. Então tá aí. Beleza? Parabéns ao Barcelona aí que começou muito bem. Acho que é muito importante, né, cara, a gente ressaltar que os caras meteram 5 a 0 no final de semana e agora mais um 5 a 0, o time metendo bastante gol aí, funcionando no ataque e não tomando gols lá atrás também, numa pegada diferente do que tava na temporada passada na maior parte do tempo. E também tirando sem a da Champions, né? Porque, cara, imagina tu pega um time pequeno e começa tropeçando, ou começa de repente vencendo assim no susto, igual foi o Real Madrid pra cima do União Berlim. No caso do Barcelona, como eles vêm com traumas de Champions League que já duram anos e principalmente nas últimas 2 temporadas caindo na fase de grupos, talvez pudesse já gerar um abalo ali no elenco, a galera já ficar com aquela desconfiança novamente. Então eu diria que o 5 a 0 também tem um efeito não só os 3 pontos, mas também mental, né? Pra já dar um chegamos, nós somos o Barça mesmo, não é aquele Barça, agora é um Barça diferente, agora é um Barça com o João Félix, agora vai. E aí, vamos ver como é que os caras vão aí no grupo deles, né? Mas outro jogo do grupo que a gente teve também foi Shakhtar e Porto. O Shakhtar tomou de 3 a 1 numa condição muito especial, né? Muito difícil na verdade, né? Muito singular, que é não poder jogar em casa. Então o Shakhtar mandou esse jogo lá no Volkspark Stadium, em Hamburgo, né? Em Hamburgo, na Alemanha, e acabou que tomou de 3 a 1 do Porto aí, cara. Eles abriram o placar com o Galeno, o Porto, depois o Kelsey, um jovenzinho venezuelano aí do Shakhtar, fez o gol de cabeça e empatou. Depois o Galeno fez mais um, aproveitando ali, ele fez 2 gols, né, se aproveitando ali de bom posicionamento. E depois ele ainda faz uma jogada na ponta esquerda e manda pro Taremi no meio da área fazer o terceiro. Então o Galeno foi o grande nome da partida, colocando o Porto aí com 3 pontos muito importantes. Imagino, né, que o Porto vai passar aí em primeiro, em segundo, talvez atrás do Barcelona, mas é um começo também de Champions muito importante pro Porto, porque vai lembrar, na última, como é que eles começaram? Perdendo 2 gols, perdendo 2 jogos, tomando de 4 a 0 do Bruges em casa. Não foi em casa, acho que foi em casa ainda. Naquela época... Depois devolveram. Depois de 2 rodadas a gente tava achando que o Porto tava eliminado já. Eles conseguiram se recuperar, foram bem no mata-mata também. Mas dessa vez começaram diferente, já começaram mais forte. E aí, o que tu achou dessa partida? Eu também não vi o jogo, né? Mas eu vi que foi resolvido bem rapidinho, né? 15 minutos de jogo, já tinha saído 3 gols, né? Os 2 gols do Galeno e o gol do Shakhtar. Aí depois acabou saindo o gol do Taremi, que foi concluído. Mas, assim, zero surpresa, né, cara? O Shakhtar hoje em dia é uma sombra do que era alguns anos atrás. Então, esse grupo aí também tá muito previsível, igual o grupo do Manchester City, né? Barcelona e Porto, os dois vão brigar ali pra ver quem passa em primeiro lugar. Dificilmente deve rolar alguma surpresa. Exatamente, estamos aí com o grupo H, então, com o Barcelona e o Porto com 3 pontos cada um, Shakhtar e Royal Antwerp. Provavelmente vão se estapear por uma vaga aí pra cair pra Europa League, né? Pra cair pra Europa League. Então, no dia de hoje, quarta-feira, chegando nos jogos de atualmente, né, a gente teve aí Bayern de Munique enfrentando o Manchester United num dos jogos mais aguardados aí da semana e da rodada também. E esse jogo, cara, eu achei bem legal o jogo. O Yuri reclamou aí da rodada 1, disse que foi meio chato e tal, mas achei bem legal esse jogo, cara. Primeiramente, assim, os primeiros 20 e poucos minutos, 30 ali, talvez, o Manchester United conseguiu dar uma bloqueada no jogo do Bayern de Munique, pressionar em cima, né? Só que no final das contas, quando deu 28 minutos de jogo, o jogo tava chatíssimo, quase reclamei no Twitter, tava quase indo xingar no Twitter. O Sané manda uma bola de fora da área, que nem foi lá tão especial assim, mas o Onaná toma um senhor franguinho e acaba que o Bayern de Munique abre o placar. E aí o Manchester United já passou os pesadelos na cabeça, né, desse começo de temporada conturbado. Já veio o Brighton na cabeça, os caras já Brighton, Bayern, tudo começa com B, já começaram a tremer e tomaram logo depois, 4 minutos depois, uma jogadaça do Musiala na ponta esquerda, ele botou pra trás e o Gnabry finalizou de canhota pra fazer o 2 a 0. E aí quando volta do intervalo, o futebol ele dá esperança, mas ele é cruel, porque o United faz o 2 a 1 logo de cara, né? O Højlund acaba finalizando ali, a bola entra meio mansa no gol, e naquele momento tava 2 desvia. Isso, e naquele momento tava 2 a 1. E aí o torcedor do Manchester United pode ter pensado, agora vai, amigo. Agora vai. Só que no final das contas o Bayern de Munique dominou por completo o segundo tempo. Quem olha pro placar fala, pô, 4 a 3, deve ter sido um jogaço lá e cá, que nada. O Bayern de Munique dominou o jogo inteiro. O jogo do Manchester United foi, na minha opinião, vergonhoso, modorrento. Quando sai o gol de pênalti do Kane aos 53 minutos, o nosso querido Ten Hag reage um pouco depois botando o McTominay. Tira o Eriksen, bota o McTominay e parecia que o time tava conformado com a derrota. Eu achei uma atitude assim, patética do time, tava muito mal, não jogavam, não pressionavam, não marcavam, não criavam nada, só que no final das contas encontraram 2 gols, né? O primeiro gol aí veio com o Casemiro aproveitando uma bola, aquele bate-rebate no meio da área, ele foi muito inteligente, tava caído no chão e finalizou. E o segundo gol numa bola cruzada na área, o nosso goleirão
Ulreich, do Bayern de Munique, também todo perdido na jogada. O Casemiro fez 2 de cabeça. E também teve um gol do Matistel, aí que nossa joia aí, que a gente vem acompanhando há um tempo, né, do Bayern de Munique. E aí, no final das contas, então, o jogo acabou 4-3, mas assim, placar mentiroso pra caramba, tá? O United, pelo menos, principalmente no segundo tempo, não jogou absolutamente nada. Fez gols ali, porque, né, tem alguns craques no seu time. Inclusive, Bruno Fernandes tem que ser aplaudido, que esse cara se entrega pra esse time do United. É um negócio inacreditável. Ele não só é o melhor jogador, né, em geral, assim, na maior parte do tempo nesse time, como o que ele se entrega. Meu irmão, o time esfacelado uma hora lá, o bicho voltou pra jogar igual de volante lá, tava tirando bola dentro da zaga, o cara tava se matando pelo time, né? E no final das contas o Bayern de Munique consegue uma boa vitória aí, só que tem um detalhe, tá? Só 4-3. Sei não, eu acho que o Tuchel tá balançando já, amigo. Vai ser demitido, porque na última temporada a gente lembra que o Nagelsmann venceu 6 jogos da fase de grupos, né? Ou 6, no que era considerado o grupo da morte, e caiu. Até as oitavas ele venceu todos. Então, ó, se eu fosse o Tuchel, eu começava a tentar ganhar por 4-0 cada jogo, 5-0, caso contrário vai pra rua. Mas diz aí, brincadeira da parte, o que tu achou da partida? Eu vi o jogo, cara. Como você falou, o placar não retrata o que foi o jogo, né? O Bayern de Munique foi muito melhor. Até começou, acho que nos primeiros minutos ali, o United até tava bem. Tava conseguindo ocupar o campo de ataque, tava pressionando ali. Tava até esquisito o jogo, né? Porque o Bayern de Munique não tava conseguindo sair tocando, não tava conseguindo fazer uma boa saída de bola. O Leroy Sané tava completamente perdido em campo, né? Tava completamente away das ideias. Só que aí, cara, depois que sai o gol, depois que o Bayern de Munique começa a se encontrar, começa a dar uma encaixada melhor ali, começa a ganhar campo, e aí que sai o gol do Leroy Sané, aí, cara, aí foi tudo pro cacete mesmo, né? Ali, cara, quando saiu aquele gol, eu já pensei, deu merda. Eu achei, cara, na hora eu pensei assim, abriu a porteira. Eu pensei mesmo. Exatamente, tanto que pouco depois saiu o gol do Gnabry, e na hora eu pensei, cara, acho que a melhor coisa que o Bayern de Munique pode fazer agora, que o Manchester United pode fazer agora, é dar uma segurada para não tomar uma goleada. Porque quando você pega o Bayern de Munique assim, eu falei aqui, cara, segunda-feira, o Bayern de Munique não é o tipo de clube que ressuscita você. Então se você tá em uma fase achando que não, vamos se recuperar contra o Bayern, não vai se recuperar porra nenhuma, cara. A chance de aumentar a crise é alta. Então realmente assim, na hora eu vislumbrei a goleada, eu pensei, ih, rapaz, vai começar a entrar gol aí, até dar uma dor aí, ainda mais que o Manhã em uma fase, né, o Manhã tá realmente num começo de Manchester United bem ruimzinho. O Manhã não, o Onaná. O Onaná, desculpa, confundi os goleiros de Milão. O Onaná, ele sofreu, parece que foram 12 chutes a gol no Manchester United e 9 entraram. 9! Então é 75% dos chutes que vão no gol do Onaná estão entrando. O gol que ele toma é ridículo, cara. É uma alfaciada, tá ligado? Você vai com aquela mãozinha assim, ó, pra defender, ó. Ó. Tá ligado? Vai. Tá ligado? A bola pega na sua mão ali, dá aquela balançada assim de alface, tá ligado? Foi muito vergonhoso, cara, muito, muito ruim. Dá pra ver que a moral tá muito baixa, porque depois que ele toma o frango, ele fica estatelado no chão, aí vem o Reguilon pra levantar ele, levanta ele parecendo um boneco de pano, parece que ele nem quer se levantar, tá ligado? Então, é preocupante demais. Além de tudo, além do time tá mal, dos jogadores estarem mal individualmente, não consigo imaginar, mesmo o United estando bem mal, não consigo imaginar eles perdendo uma vaga pro Galatasaray ou pro Copenhagen, mas pensando assim em questão de Premier League, vai jogar lá na Turquia contra o Galatasaray, tô com um bom time, hein? Hoje eles quase perderam, né? Mas vai em uma fase lá, toma cuidado. Show de bola, ainda nesse grupo do Manchester United com o Bayern de Munique, nós tivemos Galatasaray e Copenhagen se pegando, num jogo que foi muito curioso, porque o Galatasaray saiu tomando de 2, né, atrás aí no placar, com os gols do Elionussi e do Gonçalves, e depois, cara, no final das contas, eles tiveram um cara expulso já na reta final do segundo tempo, e com isso o Galatasaray meteu aquela pressão, foi pra cima, e conseguiu o empate com o nosso querido brasileiro TT, brilhante TT mesmo, aquele do Shakhtar que depois passou aí no Leicester, no Lyon, né? Também ele tá lá no Galatasaray agora e acabou dando uma assistência, depois fazendo o gol do empate 2-2, no que acabou ficando não tão ruim, né? Poderia ser um resultado bem pior, mas o Galatasaray, lembrando que tem uma equipe bastante estrelada aí com diversos nomes que vocês conhecem do futebol europeu, como por exemplo o nosso querido cara com Muslera joga ainda, nossa senhora. O Icardi na centroavança, tem o Mertens por ali, o Ziyech, né, o Demirbay, que até esses dias estava no Leverkusen, o Torreira, que jogou no nosso querido Arsenal, o próprio Angelinho também, que passou muito tempo na Bundesliga aí. Então é um time bastante interessante que eles montaram, mas acabaram ficando no 2-2. Assim, não poderia, né? Se eles querem ter
A ambição mínima de tirar, de repente, uma vaga aí do Manchester United pra classificar pro mata-mata teria que vencer o Copenhague. Agora a situação já complicou um pouquinho, mas acredito que eles podem dar trabalho nesse grupo, cara. Tens algo a falar dessa partida? Isso aí é o que eu chamo de mata-mata pra Europa League, né? Os playoffs da Europa League aí já antecipado, então jogos de ida e volta aí pra ver quem é que vai pegar a terceira vaga ali e pra ir pro verdadeiro playoff da Europa League, né? Nenhum dos dois pra mim tem chance, mesmo com o United estando mal. O Galatasaray até tava curioso, assim, pra ver se eles iam fazer um grande jogo hoje, né? Porque tem alguns jogadores conhecidos por a gente ali, como o Torreira, como o Ziyech, como o Mertens, como o Icardi. Enfim, cara, os turcos é maluco, tá? Então, em jogar contra os caras lá, você tem um jogador expulso, os caras começam a vir pra cima. Não é mole não, cara. Então, não surpreende que eles tinham conseguido empatar, mas decepciona um pouquinho, porque eu acho que era o jogo pra vencer. Agora, indo pro grupo B, a gente teve a reestreia de um time que tava um tempão sem jogar Champions League, né? Ao contrário do rival de Londres, do norte de Londres, que vinha participando sempre dessa competição. A gente tinha um time de vermelho lá com um canhão no escudo, que não jogava desde 2017, mas agora o Arsenal fez por merecer estar de volta na Champions League, né, com o timaço aí que os caras estão montando, e acabou que estreou muito bem, pô, pra um time que ficou 6 anos sem jogar, amigo, os caras voltaram com tudo, pegaram o PSV, que tá no início de temporada fenomenal, e estraçalharam por 4-0, então se o PSV meteu 4-0 no final de semana, agora eles vieram aqui, tomaram por 4 gols também, né, com o gol do Saka ali pegando um rebote, depois o Trossard mandando uma bela finalização, o Gabriel Jesus num golaço também, um chutaço potente. E por fim, o Odegaard, numa daquelas finalizações dele de fora da área que vai no cantinho, né? Os caras fizeram 4-0 com alguns destaques. Odegaard, o Felipe Coutinho, o norueguês. Mas uma batida bem diferente, né? Geralmente ele bate rasteiro no canto, né? O Coutinho geralmente abria e mandava no ângulo, assim, ele buscava o ângulo, né? E a gente teve duas coisas que eu queria ressaltar no time do Arsenal. A primeira delas é que o Martinelli tá lesionado, né? Entrou o Trossard, inclusive fez o golzinho dele, merecido, o cara joga muita bola. Havertz voltando ao time titular. E no gol, muitas de pessoas estranharam quando, inclusive a gente, né? Quando o Arsenal foi lá e, pô, contratou o David Raya, assim que já tem o Ramsdale, dois goleiros que teriam nível pra ser titular. E aí o Rams começou a temporada como titular, mas nos últimos 2 jogos, incluindo esse pela Champions, quem jogou foi o Raya. Então vamos ver como é que vai ser essa disputa aí. Ruim. Mas no final das contas, o PSV aí acabou sendo demolido pelos Gunners, que voltaram com tudo, amigo. E aí? Quem ganha com isso é o Arsenal, né? Que tem 2 grandes goleiros pra posição, né? Mas assim, o jogo do Arsenal não surpreende, né? Eu acho que eu palpitei 3-0 pro Arsenal. O PSV, apesar de ir muito bem lá na Holanda, mas a disparidade, a diferença é muito grande entre um time que vai muito bem na Holanda e um time que vai muito bem na Inglaterra. O Arsenal, apesar de ter desfalques, como por exemplo, tá sem o Martinelli, né? Que acabou se machucando no final de semana. Foi desfalque hoje. Ainda assim, é um time muito, muito melhor do que o PSV. Em termos individuais especialmente. Gabriel Jesus voltou muito bem da lesão, ainda bem, né? E é isso, né, cara? Expectativa pro Arsenal passar muito tranquilo por esse grupo. Talvez o Arsenal lidere a fase de grupos, tá? Pode ser que faça 100%. 6 vitórias, 6 vitórias. Porque os outros times são muito atrás do Arsenal, mas muita coisa. Então, parabéns aos Gunners aí, grande partida. E aí, além deles, nesse grupo também, no grupo B, né, tivemos Sevilha e LAN, 2 times que, como a gente ressaltou anteriormente no Eurocast, começaram a temporada muitíssimo mal. O LAN não tinha vencido nenhum jogo ainda, né, enquanto o Sevilha também tá lá pra baixo na tabela na La Liga. E eles abrem o placar, os sevilhistas, com um gol do Ocampos de cabeça no escanteio. E depois o LAN vai buscar o empate com um gol do Fulgini de falta, né. Esse jogo aqui, cara... Briga de foice. Briga de foice, né, velho? Mas, enfim, eu acho que vai ter uma briga muito interessante pra ver quem vai pegar a segunda vaga, né? A gente fica brincando sempre, não, o Sevilha não. O Sevilha quer ir pra Europa League. Você sabe disso. Não tem de doido, não. Você sabe, o senhor sabe disso, que o Sevilha está jogando essa competição com o único intuito de jogar a Europa League. Não sejamos levianos aqui neste podcast. A gente brinca muito que o Sevilha quer ficar em terceiro pra cair, mas acho que eles têm grande chance de passar também. Vamos ver como é que vai ser os confrontos entre Sevilha e PSV. Acho que vai ser bem interessante pra medir a força das duas equipes. E também imagino que o Sevilha vai se recuperar um pouquinho na temporada, né? Começou meio mal, mas não imagino que vai ficar o tempo todo assim. Agora, de qualquer maneira, o LAN, que conseguiu um empate. Olha só, o LAN, eu não lembro, é a primeira vez que eles jogam Champions, é a primeira vez. É igual o União Berlim, eles estão estreando na Champions, não é não? Tenho quase certeza, agora me fugiu, mas acho que é a primeira vez. O LAN pegando o Sevilha fora de casa na Espanha, Sevilha tá o campeão da Europa League, saindo com um empatezinho, tá de bom tamanho, cara. Eu diria que tá de bom tamanho, mais ou menos, depois a gente vai falar um pouquinho sobre Real Madrid e União Berlim, mas acho que tá de bom tamanho pro LAN, hein? Cara, o Lens, ele tem 4 derrotas em 5 jogos no Campeonato Francês nessa temporada. O Lens tem 1 ponto na Ligue 1, de um empate, os outros jogos foi tudo derrota. E o Sevilha em casa, com o Sérgio Ramos, que é o Mr. Champions da defesa,
não conseguiu vencer. Pelo amor de Deus, cara. A verdade é que o Sevilla tem nojo da Champions. Nojo. Uma correção rapidamente, eu falei que o Lan tá estreando na Champions League. Não, eles já jogaram na Champions League, estão voltando para a Champions depois de 21 anos. Mas beleza então, cara, vamos partir para falar um pouquinho do Real Madrid contra o União Berlim. Uma partida que a gente tava tentando aqui já botar qual seria a atmosfera, porque pro União Berlim, cara, sinceramente só estar na Champions já é um negócio mágico, né? Vale lembrar que temporadas atrás aí os caras estavam jogando, sei lá, acho que era quarta divisão, né? Os caras estavam realmente bem lá pra baixo, o time foi subindo aos poucos, depois estava na segundona, subiu pra primeira vez na temporada 2019-20, né? Jogando a primeira vez a Bundesliga em 50 anos de existência da liga, e agora em 2023-24 os caras foram pro Santiago Bernabéu enfrentar o Real Madrid pela UEFA Champions League, e o futebol é muito injusto, porque o nosso querido União Berlim armou uma retranca pesada. Os caras só defenderam o jogo inteiro e tava conseguindo sair, cara, imagina os caras saindo do Bernabéu com um pontinho. Seria, cara, os caras iam pirar, os torcedores ia ser festa como se ele tivesse ganhado a Champions, velho. Ia ser uma loucura, né? Mas no final das contas, com o Real Madrid amassando e pressionando o tempo todo, no finalzinho, às vezes o futebol é cruel, né? Ele te dá esperança, tu vai conseguir, tu vai sair daqui com um empatezinho contra o poderoso Real, mas não. Jogaram a bola na área lá, um bate-rebate, um pinball desgraçado, e estava lá ele, né, o cara mais iluminado desse começo de temporada europeia, o Jude Bellingham, que quando não faz o golaço dele, a bola sobra pra ele. Não é a primeira vez da temporada que ele consegue arrancar um golzinho no final pra dar vitória pro Real Madrid, e dessa vez o bicho tava bem colocado ali, quase em cima da linha, né, tava bem na pequena área mesmo pra enfiar pro gol uma bola que ficou... Como é que é? Brahim Dias ia fazer o gol, ele ou ele ia fazer o gol e o Brahim Dias quis roubar. Não, o Brahim Dias tava na frente, ele foi mais rápido. Como é que o Bellingham fez o gol então se o Brahim Dias tava na frente, pô? Porque o Bellingham é ligeiro, ele tem... Aqui, ó. Sabe o que então é isso? Foi bem roubado. É o faro de gol. Então foi bem roubado. Bellingham fez mais um, comemorou daquele jeito lá, né? Fazendo aquela paradinha. A torcida do Real Madrid inteirinha fez com ele. E o bicho, se a ESPN estiver correta aqui, eles lançaram uma estatística muito interessante sobre o Bellingham, que são 7 jogos pra ele no começo de temporada, 7 gols e 5 vezes dessas 7 partidas ele foi escolhido o melhor jogador, né? Então é realmente um início de temporada absolutamente fenomenal. O Real Madrid ciscou a partida inteira. Vocês podem ver que eles chutaram 31 vezes pro gol. Eles tiveram 3,54 de gols esperados, né? Enquanto o União Berlim praticamente só se defendeu o tempo todo, mas no final das contas o Real Madrid conseguiu sair com a vitória. Detalhe, nosso querido Rosselu de novo apareceu bem de cabeça lá, quase brocou o dele, hein? Tu assistiu esse jogo, o que tu achou, Yuri? Vale ressaltar que aquele meio que revezamento do Ancelotti no meio campo continua, tá? Dessa vez ele começou com Tchouaméni, Modric, Camavinga e Bellingham. O Valverde, por exemplo, entrou só no segundo tempo. Eu assisti o jogo, previsível a questão da retranca do União Berlim, né? Porque, cara, não dá pra esperar outra coisa. Cara, é um clube que até um dia desse nem tava jogando Bundesliga, cara. Os caras estavam se matando pra subir pra Bundesliga, pra jogar a primeira Bundesliga deles. Então, assim, eu vi gente reclamando. Ai, meu Deus, esses clubes que jogam na retranca, estes clubes covardes. É o quê, pô? Ai, meu Deus. Cara, pelo amor de Deus, meu irmão. Tu tá de saco. Tu quer que o União Berlim vá no Santiago Bernabéu pra peitar o Real Madrid? Pô, tu tá de sacanagem. Começou a assistir futebol antes de ontem, foi? É óbvio que os caras vão pra retranca e tem que ir pra retranca. Não tem isso, não existe, cara. Oxi. Mas enfim, cara, o Lan fez o que tinha que fazer. Primeiro tempo a retranca deles foi muito boa. O Real Madrid praticamente não criou nenhuma chance clara, assim, de jogo, nenhuma chance boa no primeiro tempo. No segundo tempo o Real Madrid voltou muito melhor, né? Tem um espaço ali, cara. Acho que entre os primeiros 20 minutos do segundo tempo, que o Real Madrid faz uma blitz, assim, uma pressão absurda pra cima do União Berlim. Parecia que sairia o gol, né? Sai bola na trave do Rodrigo. O Rodrigo dá uma finalização praticamente a queima-roupa com o goleiro do União Berlim, que a bola pega, sei lá, quase na cara dele. Teve muita pressão, teve finalização, teve chute, o Rosselu perdeu o gol. Teve outra bola na trave do Rosselu também, aquele cabeceio, o goleirão faz a defesa, a bola pega na trave. Tu viu um lance no começo do jogo em que eu acho que é o Kepa com o Rudiger, se eu não tô enganado, que rola um deixa que eu me deixo. Uma bola no meio da área, assim, uma bola vai pingar no meio da área do Real Madrid, aí acho que o zagueiro deixa pro Kepa, o Kepa deixa pro zagueiro, deixa que eu deixo. E a bola, cara, a bola pinga na pequena área. Se tivesse um jogador do União Berlim ligado, tinha feito gol. Outro jogo do grupo aí do Real Madrid é o jogo que foi entre Braga e Napoli, tá? Um jogo bem esquisito aí, porque o Braga, no final das contas, acaba sofrendo um gol do nosso querido Di Lorenzo, né? Um escanteio que vai pra área, a bola vai, na hora que volta, o Di Lorenzo mete meio que um voleio de canhota, assim, bem estiloso, bem diferente, né? E faz 1-0 pro Napoli. E aí depois o Braga vai buscar um empate com o Bruma. Só que aí logo depois, era finalzinho do jogo, os caras, pô, vamos conseguir um empate com o Napolão, pá. E aí logo depois vem uma bola da esquerda pro meio da área e o Niang
Niakate, o zagueirão do Braga, faz um gol contra simplesmente bizonho. Daqueles assim que o bicho falou, é agora que eu se consagro. Vou tentar mandar essa bola pra fora do estádio, né? Vou espanar ela daqui, vou jogar pra longe, porque eu sou um zagueirão desses mesmo. Aí o bicho manda de canela contra o próprio Patrimônio, é meio triste. E o Napoli, quer dizer... Triste pro torcedor do Braga, né? O Napoli vence por 2-1 aí numa partida que eu não vi também, né? Mas ao que parece aí eles não tiveram... Mais uma vez não foi aquele Napoli da temporada passada. Mais uma vez foi uma coisa suada, foi uma coisa arrastada. Então, cara, eu acho que tá... Eu tô com péssimas expectativas aí pro time nessa temporada, infelizmente. Eu não tô com expectativa boas pra eles em nenhuma competição, né, cara? Nem na Série A, que pra mim a Inter é favoritaça, e nem na Champions League, né, cara? E se tu for olhar o 11 titular, só bem rapidinho, tá? Se for olhar o 11 titular que começou jogando contra o Braga, exatamente igual ao time que era campeão. Qual a única diferença? Sem o Kim. A única diferença é que sem o Kim e com o Mário Rui no banco, mas deu uma opção do técnico, né? Acredito, vendo assim as equipes jogarem, que vai ter uma briga ali ferrenha entre o Napoli e o União Berlim pela segunda vaga. Acho, assim, no começo, cara, quando saiu o grupo, eu achava que o Napoli passaria até de boa. Mas hoje, cara, sinceramente, eu acho que o União Berlim tem chance. Beleza. Então tá aí o Napolão. Entretanto, 3 pontos são 3 pontos de qualquer maneira, né? Eles saíram na frente aí. Inclusive, estão liderando o grupo nesse momento com 3 pontos aí na frente do Real Madrid, que também tem 3. Mas, obviamente, pelos gols. Primeira rodada, exatamente. Com isso, a gente vai pro último grupo de hoje, que é o grupo D. No grupo D, nós tivemos Real Sociedad e Inter de Milão. Um jogo difícil aí pra Inter, tá? Que acabou acontecendo aí um gol... Cara... O gol da Real Sociedad, que é do Mendes, veio numa falha bizarra do Bastoni, que eu não entendi o que o Bastoni quis fazer. Ele vai sair jogando. E ele é um zagueiro com muita qualidade pra fazer isso. Só que ele se embarana todo, adianta a bola, perde a bola e a Real Sociedad faz o gol ali. E aí depois a Inter só vai conseguir empatar. Isso foi aos 4 minutos de jogo, tá? E depois a Real Sociedad só vai conseguir empatar aos 87 do segundo tempo, quando o Fratesi mandou uma bola cruzada no meio da área. E o Lautaro Martinez, sempre muito esperto, né? Aparece no segundo pau pra completar e encaixar aqui um empatezinho, uma vitóriazinha por 1-1 pra Inter de Milão, que ficou... Não sei, eu tava esperando mais da Inter, né? Tava esperando uma vitória aí, porque os caras vinham com uma moral muito grande do jogo contra o Milan, né? E essa partida eu não consegui assistir, mas sendo comentarista de estatística, né? Só passando pra vocês terem uma noção do mais ou menos, teve 1.37 gols esperados da Real Sociedad e 0.37 da Inter. E em termos de finalizações, foram 13 da Real Sociedad e 5 da Inter, né? Então, um desempenho que aparentemente é meio decepcionante. Diga. A Inter ainda quase teve o Barella expulso, né? Chegou a ser expulso, mas depois o cartão acabou sendo anulado. Era um jogo que eu já esperava, cara, que fosse difícil, porque a Real Sociedad tá com um time bem interessantezinho. Final de semana contra o Real Madrid no Bernabéu, eles fizeram um jogo muito, muito bom, né, cara? Tinha alguns jogadores ali bem interessantes, como o Cubo e o Oyarzabal. Lautaro Martinez com o 6º gol na temporada, tá? Começo de temporada muito forte dele, 5 gols na Série A, 1 gol agora na Champions League. Esse uniforme laranja da Inter é uma porcaria, parece uma suquita gigante, pelo amor de Deus. Detesto esse tipo de uniforme, tá? Então fica aqui a minha indignação. Mas fechando o nosso giro pela primeira rodada, a gente tem a zebraça que aconteceu em Portugal. Eu diria que foi a primeira grande zebraça dessa Champions, né? Que o Benfica foi receber o Red Bull Salzburg. E o Red Bull Salzburg fez algo impressionante, que eles colocaram o 11 titular mais jovem da história da Champions League. Uma média de idade de 21 anos e 183 dias. Ou seja, só guri, velho. Só molecada. Os caras na fralda ainda, não aprenderam nem a andar. Não tem que nem fazer a barba porque não nasce nada. Não tiraram saíram da UEFA Youth League direto pra UEFA Champions League. Exatamente. Não tiraram a carteira de motorista. Nunca tomaram uma cervejinha ainda, nem nada. Né? Os caras nunca votaram, mas estão lá jogando o Champions League. E no final das contas, o que aconteceu nesse jogo foi que o Benfica teve um lance muito bizarro que a bola vai entrar meio que sem goleiro assim. E aí o Antônio Silva, zagueiro do Benfica, vai tentar tirar ela em cima da linha. Só que ele se engana com o kick da bola, em vez de ele dar uma peitada na bola, uma cabeçada na bola, um chute na bola, ele dá uma mãozada na bola. Ele dá meio que um corte na bola e no final das contas... Ele deu azar, né, no lance. Eu não sei se pega na trave. Mas daí meio que, tipo assim, ele não soube ler o movimento da bola, né? Tipo assim, eu não sei se ele tava esperando que a bola fosse pra fora, ele não contou que ela tinha a possibilidade de pegar na trave e voltar pro campo, mas ela pega na trave e ele tá com o braço aberto, assim. Isso. Ele tá meio parecendo
uma bailarina, assim, tá ligado? Com o bracinho aberto, aí a bola acaba indo direto na mão dele. Acho que é a mistura de azar com má leitura. Acho que se ele tivesse lido melhor o lance, ele teria ido com mais cuidado pra bola não pegar no braço dele. Uhum. Daí o cara é expulso, e com isso o Benfica fica com um a menos durante toda a partida, né? E aí, no lance da expulsão tem um pênalti, obviamente, o Simic bate e abre o placar, e depois no segundo tempo... Que era o segundo pênalti já, tá? Porque exatamente. teve um pênalti no comecinho logo que o Salzburg perdeu, então... Cara, é um jogo, assim, catastrófico do Benfica, né? Exatamente, o pênalti, o primeiro foi numa... O Trubin, né, o goleirão aí, não sei se fala Truban, não sei como é que fala, mas ele saiu dando, tipo assim, sabe quando o goleiro sai pra dar um soco com as duas mãos assim? Ele deu o soco, mas em vez de dar a bola, ele pegou a cabeça do adversário, né? Foi pênalti, o Konate, que é um guri que eu tô de olho aí, bom centroavante, né? Perdeu, e depois o Simic fez no segundo pênalti, né, no pênalti de mão do Antônio Silva, e depois no segundo tempo um contra-ataque mortal aí do RB Salzburg, o Simic coloca pro Gluck, que sai na cara do gol, e fecha o placar de 2-0 numa, cara, acho que pouquíssimas pessoas poderiam antecipar que isso aqui aconteceria, até porque o Benfica teve um início de temporada interessante, né? E aí os caras acabaram perdendo em casa, na Luz, para o time mais jovem colocado em campo na história da Champions. É loucura isso, Bizarro. pô. É loucura. Só o Di Maria tem mais idade que o time inteiro dos caras. Somados. Mas como é que tu vê isso aí também pensando na questão do grupo como um todo, né? Porque o grupo D aí vai ter também Real Sociedade e Inter, que talvez possam causar um estragozinho ainda que eles empataram, então o Benfica não ficou tão pra trás, né? Mas era o jogo, tipo assim, pra todos os outros times que querem classificar, jogar contra o RB Salzburg em casa, em teoria, pra ganhar, né? E o Benfica perdeu. 3 pontos. Não, 3 pontos. É jogo que, assim, agora o Benfica vai ter que correr atrás de prejuízo. E sobre o grupo, cara, realmente, assim, é catastrófico pro Benfica esse jogo. É um jogo que é pra você ganhar e ganhar bem, ganhar com tranquilidade, porque o Benfica é um dos melhores times de Portugal. Tava enfrentando um time que vem da Áustria, que tava com 11 sub-23 praticamente, né? Praticamente não, 11 sub-23, sub-22 ali, os jogadores, a média de idade não chegava nem a 22 anos. Então, era jogo pra ganhar, era jogo pra ganhar tranquilo. O Benfica tem mais time, inclusive eu até tinha falado nas redes sociais de Eurofute mais cedo, que o Di Maria, que jogou, ele busca o recorde de assistências da Champions League. É um recorde que quem detém atualmente é o Cristiano Ronaldo com 42 passes para gol e o Di Maria tem 38. Então o Di Maria tem que fazer mais 4 para igualar o Cristiano ou mais 5 para passar. Mas acabou o começo não sendo nem um pouco animador para ele buscar esse recorde, né, cara? Não vi o jogo, não sei como é que o Benfica jogou, mas eu imagino que quando você tem o seu zagueiro expulso e sai atrás do placar com 10 minutos de jogo, não tem muito o que extrair do resto da partida, não tem uma análise precisa para fazer. Agora, cara, é pegado, porque assim, a Inter, acho que todo mundo concorda que é a favorita do grupo, mas a Real Sociedade não é baba, a Real Sociedade não é um time simples de se enfrentar, especialmente lá na casa dos caras, então complicou, cara, o Benfica agora vai ter que correr atrás do prejuízo, vai ter que, de repente, arrancar uma boa vitória ou contra a própria Inter ou contra a Real Sociedade. Esse lance do RB Salzburg aqui, cara, vamos ficar de olho nesse time, porque vai que os caras metem um Bruges da temporada passada. O Bruges, vai lembrar, começou com 4 vitórias, acho, esmagando todo mundo, e classificou botando o Atlético de Madrid em último do grupo. Então, vale ressaltar isso aí, né? Vai que, vamos ficar de olho aí. Mas com isso a gente encerra o nosso giro pela rodada 1 da Champions League.